Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é quinta-feira, 19 de março. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso modelo, a toda a espiritualidade que nos acompanha, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores. E com muita gratidão por mais este dia que recebemos em nossa existência, pedimos o amparo, que eles possam estar conosco, a nos inspirar, o auxílio e os bons pensamentos durante a nossa jornada, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, na nossa vida social. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, que assim seja. Vamos então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um lápis aqui. Vamos ver uma reflexão breve, um pequeno estudo para o nosso dia de hoje. Então nos veio aqui capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. O item 17, a piedade, que é de Michel, Instrução dos Espíritos. Michel, o Michael, é a piedade, e foi essa mensagem está datada de 1862 em Bordeaux. Vamos ler então? Item 17 do capítulo 13. A piedade é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade, que vai conduzi-lo a Deus. Deixem que o coração de vocês se comova diante das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. As lágrimas que derramam por esses infelizes são como um bálsamo que aplicam sobre suas feridas. Quando conseguem proporcionar a esses miseráveis um pouco de esperança e consolo, eu imagino que alegria vocês devem experimentar. É bem verdade que essa alegria tem um certo amargor, pois nasce ao lado da infelicidade. Se essa alegria não possui o forte sabor dos prazeres terrenos, também não possui as decepções do vazio que estes mesmos prazeres trazem consigo. Pelo contrário, ela possui uma suavidade penetrante que envolve a alma. Bom, vamos parar por aqui, porque esse tema, a piedade, entra num daqueles assuntos que nós falávamos ontem, sobre palavras, expressões que a gente fala, que já é do nosso vocabulário, mas muitas das vezes nós não paramos para refletir sobre o que realmente são. E a piedade se encaixa numa delas. Nós citamos aqui ontem amor, fé, Deus, a própria caridade. A piedade também se enquadra. E é difícil para nós ainda no nosso processo de aprendizado, desenvolvimento, trazer do nível da emoção, do sentimento para as palavras um significado que realmente tenha sentido para nós. Mas nós já podemos começar e os espíritos nos ajudam. Por que ele vem dizer aqui? Olha, primeiro, a piedade é uma virtude. Se ela é uma virtude, ela precisa ser adquirida, trabalhada, e depois de adquirida, ela passa a ser nossa virtude. Então, a nossa razão e o nosso conhecimento da doutrina nos diz que nós não iríamos ganhá-la,
do Pai só porque sim. Não, vou dar piedade a eles. Deus nos proporciona o germe de tudo. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Portanto, temos na nossa consciência gravada o que devemos fazer. Mas para adquirir, Deus nos dá as ferramentas, não o trabalho feito. Então, essas virtudes nós precisamos adquirir. Depois que nós adquirirmos, ninguém mais nos tira. Nós precisamos trabalhar nelas. E ele vem nos explicar, então, que a piedade é uma irmã da caridade. E a caridade, nós já vimos que nós podemos fazer por pensamentos, por palavras e por ações. E a piedade é uma irmã. E o que é a piedade? Aqui ele vem dizer, então, é uma virtude e que aproxima os homens dos anjos. Que nada mais não é ser simplista, mas vamos trazer aqui para a gente, num primeiro momento, entender. Nós, pelo conhecimento, pelo entendimento, sabemos que Deus é Pai, amoroso, justo e bom. Está no controle de tudo, mas está e cuida de cada um dos seus filhos. Nós temos em primeiro lugar que cuidar de nós, cuidarmos da nossa vida. Isso é bom porque impede que a gente vá cuidar da vida do outro além da medida. Nós temos que sim olhar para o outro para ser piedoso, entendendo de que aquele irmão talvez precise passar por aquilo, ou para reparar algo, ou para se ajustar, ou para aprender, mas isso não nos exime de fazermos o máximo que pudermos por ele, de ter esse sentimento de amor verdadeiro, sem julgamento, não julgando e fazendo o máximo que pudermos, esse olhar piedoso. Porque esse irmão um dia vai poder sentir, ou naquele momento, ou quando for oportuno, sentir, saber de todo o carinho que lhe foi enviado, sentido, e um dia poderá retribuir a outro irmão. Como já foi feito por nós, com certeza, muitos espíritos já foram piedosos para conosco, e ainda o são, e ainda o serão. Então, nesse primeiro momento, e ele diz assim, que alegria vocês sentem quando conseguem ser piedosos. É verdade. É claro que não é uma alegria completa, porque essa piedade sempre vem de um momento infeliz de um irmão nosso. Nesse sentido, não é completa, claro. Não gostaríamos que fosse assim. Mas é uma paz relativa, esse sentimento de estou fazendo tudo o que eu posso por este irmão neste momento, ou pelo menos estou desejando o melhor para ele neste momento. A piedade esse tema é muito oportuno, interessante, e vamos ter outras. Quem quiser fazer a leitura do item inteiro, é bem interessante, fiquem à vontade. Nós vamos, se Deus permitir, ainda trabalhar bastante em outras oportunidades sobre a piedade. Vamos ao Livro dos Espíritos. Vamos lá. Nós estamos então. Ontem nós terminamos. Não terminamos. Estamos ainda. Vamos na última pergunta do capítulo 1 da parte 1. Estamos falando sobre o panteísmo. Então vamos ver o que Kardec perguntou aos espíritos, olha Kardec, na pergunta 16. Diz assim: os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus também o é. Não existindo vazio ou nada em alguma parte, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente.
O que pode se opor a esse raciocínio? E aí os espíritos responderam: a razão. Basta fazer uma reflexão madura e não será difícil reconhecer o absurdo desta doutrina. Então, o que Kardec vem tentando entender, perguntar e nos organizar nesse pensamento sobre o panteísmo? A doutrina panteísta quer dizer que Deus é o todo, que Deus é o próprio, né? Tudo é Deus. Nós vimos nas perguntas anteriores. E ele pergunta aqui: os que acreditam na doutrina, né, que ele tem os atributos de Deus, não estão certos? O que os espíritos vão dizer? O que vai nos responder? A razão. Nós precisamos ter algo que criou, porque se Deus fosse o próprio universo, o que teria criado o universo? Essa é a principal razão que contrapõe o panteísmo. E os espíritos, Kardec fez uma pergunta, né, conduzindo a uma questão lógica, e eles simplesmente responderam: a razão. Algo tem que ter criado isso tudo. Ponto final. Não é difícil, né, de entendermos. Sempre quando ficarmos na dúvida, será que a doutrina panteísta não tem mesmo um fundo de razão? Sempre perguntar, mas o que criou? Se Deus é o próprio universo, o que criou o universo? O que criou Deus? Então Deus tem que ser a causa primária, tem que ser único, porque se algo o criou, ele já não é mais único. Então Deus sempre é a causa primária, não podendo ser ele a sua criação. O Criador não pode ser a sua criatura, a sua criação. É como olhar um quadro e dizer que o quadro é o próprio autor. Dizer que o autor é a tinta, que o autor é a tela, que o autor é o desenho que está ali. Não. Seria mesmo, a doutrina panteísta seria dizer que Deus é o tudo, é dizer que o quadro é o próprio autor. E a razão, como nos diz os espíritos aqui, a razão nos faz refletir e ver que não é assim. Eles ainda vão mais longe, o absurdo desta doutrina. Bom, tem um comentário de Kardec, mas que nós vamos deixar para amanhã, para fazer uma reflexão que fecha a doutrina panteísta. Então vamos encerrar, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade bendita de termos estado juntos, refletindo, estudando um pouquinho desta doutrina de amor e de luz, que nos leva para o caminho do entendimento, da reflexão e de nos tornarmos um pouquinho melhores a cada dia. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.